Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções e mercado em geral, day trade, position e swing trade. E o nosso assunto de hoje é a análise dos números do terceiro trimestre da Livraria Saraiva. Então, sem mais demora, vamos para a vinheta e já voltamos para o vídeo. Lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente no investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora sejam citados. E antes, propriamente, de irmos para os números, vamos fazer uma breve avaliação das informações da empresa com relação ao seu desenvolvimento da sua fundação até os dias de hoje. Lembrando que essa análise do terceiro trimestre está sendo feita porque a Saraiva, Livraria Saraiva propriamente, ela faz parte daquela nossa série de ações com valor até R$2. Eu vou deixar inclusive o card com a playlist aqui em alguma parte do vídeo. Bom, a Livraria Saraiva, fundada em 1914, quando o senhor Joaquim Inácio da Fonseca Saraiva, um imigrante português, fundou no Largo do Vidor, em São Paulo, uma pequena livraria destinada ao comércio de livros usados. Em 1947, a empresa transformou-se em sociedade anônima com a denominação de Saraiva S.A. Ao longo dos anos 70, o processo de crescimento e formação de uma rede de lojas se iniciou, concretamente com a abertura da segunda Livraria Saraiva na Praça da Sé, marco central da capital de São Paulo. Já em 1977, abriu capital na Bolsa de Valores, ou seja, fez seu IPO, e na década de 80, com o crescimento do número de títulos publicados, viabiliza-se um serviço próprio de distribuição de livros da editora Saraiva. Em 1983, iniciou-se o processo de expansão da rede de estabelecimentos da livraria, com a abertura de diversas lojas em outros estados brasileiros e em shopping centers. Em 1998, a Saraiva concluiu a aquisição da editora atual e passa a comercializar seus produtos por meio de internet, através do site www.saraiva.com.br, um dos primeiros sites de e-commerce do Brasil. Me causa até um espanto algumas informações que nós vamos ter um pouco mais à frente, né, no vídeo. Houve adesão em prática diferenciada de governança corporativa nível 2 de Bovespa e em abril do mesmo ano, a realização bem-sucedida de uma distribuição primária de 3 milhões de ações preferenciais, fortalecendo a posição financeira da companhia para desenvolvimento de estudos e implementação de projetos de investimentos. Bom, uma coisa que eu não entendo é como que uma das primeiras empresas, né, a ter um site de e-commerce no Brasil não deu propriamente seguimento e não veio inovando e cada vez avançando nesse setor nos últimos anos. Bom, concretizando, a IPO em 1977, os tickets da Saraiva são o SLED3 e SLED4 para as ações ordinárias e preferenciais. Segmento de mercado nível 2, tag along de 100% nas ON, com free float de 40,9%, e tag along de 90% nas ações PN, com free float de 92,3%. Fechamento e cotação aqui está errado. Espera aí. Bom, corrigindo, ele estava puxando o fechamento de cotação da ação do vídeo anterior, que tinha sido a Tecnos. A macro ainda estava com o endereçamento para o mesmo valor. Então, fechamento de cotação é 0,78 centavos para as ações ON e fechamento na cotação do dia de hoje que eu falo, dia 17/11/2020, a 0,59 centavos para as ações PN.
Para quem não sabe o que é tag along, free float, liquidez, o que se influencia, eu vou deixar um card aqui também no vídeo que eu falo sobre esses detalhes de cotação e o quanto isso importa no momento de você adquirir uma ação. Bom, e lembrando que é uma empresa, como algumas outras na Bolsa, que está em recuperação judicial. E ela está em recuperação judicial desde 2018. Bom, tive que dar uma pausada rápida aqui no vídeo, porque passou um carro de som aqui fazendo uma barulheira fora de série. Eu queria aproveitar também para trazer algumas informações do release da empresa, né? Que ela fala sobre a nova gestão do abastecimento, modelo descentralizado de abastecimento por meio de envolvimento dos fornecedores e com redução de custo de logística. Modelo Full E-Commerce, foco nas ações de marketing e análise de rentabilidade, com equipe especializada em e-commerce, privilegiando operações de venda com volumes menores e maiores margens. Otimização do back-office, novas soluções de sistemas, processos e equipes com maior eficiência e redução de custos fixos e despesas administrativas. Eles dizem que isso tudo aqui vai refletir mais um pouco à frente em redução dos custos. Bom, vamos ver. Reestruturação do parque de lojas, encerramento de operação de lojas com baixa rentabilidade e onde não foram exitosas as negociações com as administradoras dos shoppings. Com o aproveitamento do estoque dessas unidades e, consequentemente, redução do custo de aquisição de mercadoria para os próximos períodos, no terceiro trimestre de 2020. A companhia encerrou 20 unidades de baixa perspectiva de geração de valor e tem perspectiva de encerrar mais 5 unidades nos últimos trimestres do ano. Então significa que ela ainda tem a projeção de paralisar ou entregar, né, pelo menos mais 5 lojas que eles julguem como sendo lojas que não estão sendo rentáveis o suficiente para a empresa. Bom, ele fala sobre a rentabilidade, o aumento de margem bruta, principalmente no canal de e-commerce, em detrimento da receita bruta, elevando os ganhos absolutos no lucro bruto e contribuindo para o aumento da rentabilidade da companhia. No terceiro trimestre, excluindo os efeitos não recorrentes de diversas ações de saldão realizadas com o objetivo de realização de estoques obsoletos e truncados. O que ele quer dizer? Muita coisa que eles tinham parado, eles tentaram colocar para fora fazendo um saldão, provavelmente, vamos dizer assim, online, para colocar esse material para fora. Já obtivemos resultados expressivos nas margens brutas de contribuição, além do atingimento dos níveis projetados de receita pós-pandemia. Lembrando que, como não é não recorrente, é uma receita que ela não vai aparecer, ela não vai existir no próximo trimestre. Desativação de operação do centro de distribuição. Em agosto de 2020, a companhia migrou suas operações para e-commerce para o modelo Full Commerce, em que todas as atividades e canais são realizadas diretamente por um parceiro comercial. Apesar de ocasionar um impacto inicial negativo, ele diz que não foi bom, né, nas vendas entre setembro de 2020, a migração continuará para a operação mais rentável e ágil no futuro. Venda de ativos fixos. A companhia concluiu que em abril de 2020 a operação de venda de ativos e unidades operacionais desativadas de Guarulhos contribuiria para uma entrada de aproximadamente 25,5 milhões no caixa, ou seja, isso aqui vai ser outro não recorrente. E em outubro de 2020 assinou a venda dos ativos logísticos do centro de distribuição de Cajamar. Lembrando mais uma vez que todos esses valores aqui serão não recorrentes, né? Ou seja, não aparecerão, ou seja, esses valores que estão entrando no caixa da empresa agora não entrarão novamente no próximo trimestre. Aí eu aproveitei e peguei também a parte que fala justamente sobre esses impactos não recorrentes. Durante o terceiro trimestre de 2020 foram realizados diversos ajustes na operação visando aumento de rentabilidade, gerando impactos contábeis, mas sem efeito caixa em seus resultados. Entre os principais impactos no resultado, podemos destacar saldo de produtos e venda de estoques truncados, da ordem de 11,9 milhões positivos na receita líquida e 19,7 milhões negativos no CMV.
um impairment de 0,7 milhões negativos na despesa, contingência e rescisões da ordem de 12,8 milhões negativos nas despesas também, e outros impactos de 2,9 milhões negativos nas despesas. Dessa maneira, como diz, pode ser realizado uma análise mais fidedigna das operações da companhia, todos os resultados reportados nesse relatório de administração, considerando os números recorrentes do terceiro trimestre de 2019, segundo trimestre de 2020 e terceiro trimestre de 2020. Esse demonstrativo aqui é justamente, vamos assim, para lá na frente a gente não achar que os valores estão distorcidos, né? Porque na realidade ficariam distorcidos se você não levasse em consideração o impacto do não recorrente, que apesar de não ser não recorrente, não teve impacto sobre o caixa, mas tem impacto sobre as receitas, né? Propriamente dita. Então ele coloca aqui, receita bruta no terceiro trimestre contábil foi de 41.799.000, com impacto não recorrente negativo de 11.914.000, com um ajustado de 29.859. Então, para todos os efeitos, sempre o que vai valer como valor final vai ser aqui a coluna do ajustado. Eu só coloquei para poder a gente ter uma noção e para vocês verem a quantidade, né, de não recorrentes que aconteceram durante esse terceiro trimestre de 2020, né? Tem a receita líquida com impacto de não recorrente de 11.870.000, isso fazendo com que o caixa da receita líquida saísse de 41.668.000 para 29.798.000, né? O lucro bruto teve um impacto positivo direto por esses não recorrentes, né? Que era inicialmente de 4.913.000, com um não recorrente de 7.809.000 passou para 12.723.000, lembrando que esse não recorrente aqui, como o próprio nome diz, é não recorrente, não vai acontecer novamente no próximo trimestre. As despesas operacionais tiveram um impacto positivo pelos não recorrentes, pela queda, fazendo com que ela saísse de 40.851.000 para o ajustado em 36.092.000. Em cima de outras receitas não houve qualquer valor. Lucro e prejuízo. O não recorrente provocaram amortização em cima do prejuízo na realidade, né? Que seria inicialmente de 48.928.000, com um não recorrente positivo de 24.288.000, veio a 24.700.000, né? Que vai aparecer também em cima da participação minoritária, né, automaticamente, e em cima do lucro líquido ajustado, que acabou sendo o lucro líquido, na realidade não foi lucro, né, foi prejuízo em cima das operações descontinuadas, que foi um prejuízo de 23.996.000. Operações líquidas descontinuadas, não teve não recorrente, então foi igual, de 3.023.000 reais negativo, né, e uma margem líquida que era pior, né, vamos colocar assim, em 123%, que melhorou para todos os efeitos, né, para 90,7%. Acho que ele pulou 2 slides. Não, pulou não. Bom, destaque: redução de 61,3% na despesa operacional recorrente no terceiro trimestre. É claro que isso aconteceu em boa parte por causa do fechamento das lojas em shopping, que foram fechado boa parte, e de algumas lojas que não abriram, né? Melhora de 9,2 milhões no EBITDA ajustado no terceiro trimestre de 2020. Melhora de 20 dias no prazo médio de recebimento dos clientes em comparação com o terceiro trimestre de 2019. Em 3 de julho, a companhia e sua controladora peticionaram junto à segunda vara de falência e recuperação judicial no Fórum Central da Comarca de São Paulo um aditivo do plano de recuperação judicial, ou seja, eles fizeram algumas alterações, e em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 6 de julho de 2020 foram eleitos os conselheiros, os nomes relativos estão aí, né? Não vou fazer a leitura, para o novo mandato de 2 anos. A reunião também administrativa realizada no dia 31/7 e 28/8, foi deliberada a conversão de bônus de subscrição exercido pelos seus titulares entre os dias 1º/6 de 2020 a 30/6 de 2020 e 1/7 de 2020 a 28/8 de 2020, respectivamente. Foi feito um aumento de capital da companhia dentro dos limites de capital autorizados em virtude do exercício por determinar dos
titulares de seus respectivos bônus de subscrição. Autorização para a editoria de companhia praticar todos os atos necessários de implementação da liberação tomada. Bom, antes de batermos os números aqui rapidamente, trimestre a trimestre, queria dar uma olhada nas notas de consideração, né, do release, né, que ele fala que os resultados da receita do terceiro trimestre bruta alcançou um valor de 41,8 milhões, uma queda de 73,8% quando comparado ao terceiro trimestre de 2019. A receita líquida seguiu a mesma tendência do trimestre, apresentando uma redução também de 72,7%. Ele diz que cabe destacar que a redução observada é principalmente em função da pandemia. Até concordo, que ainda impacta fortemente nas operações de loja de companhia e da migração da operação de e-commerce para o modelo full commerce no final de agosto. Em termos de recorrente, excluindo o impacto de venda de produtos de baixo giro, visando a desmobilização do centro de distribuição e do saldo de produto visando a capitalização de estoque, que a gente já viu lá atrás, né? Foi aquele não recorrente, a receita bruta alcançou um valor da ordem de 29,9 milhões, também com uma queda de 81,3% quando comparado ao terceiro trimestre de 2019. Bom, a receita das lojas físicas bruta do terceiro trimestre de 2020 atingiu um valor de 27 milhões, o que representa uma queda de 75,4% quando comparado ao mesmo período do ano. Em termos das lojas, comparado à apresentação, um declínio de 65,9% no mesmo período. Bom, as lojas físicas, entendível. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção no próximo item um pouco abaixo que nós vamos olhar. A receita líquida seguiu a mesma linha, apresentou uma redução de 74,3% devido à pandemia de coronavírus. Beleza, tivemos umas lojas fechadas e tal, tudo isso entendível até daí. Bom, e em termos de recorrente, a receita bruta alcançou um valor de 22,2 milhões, uma queda de 79,8% quando comparado com o terceiro trimestre de 2019. Tá? Bom, o que me deixou muito preocupado foi isso aqui, ó. Receita do e-commerce, né? Que tudo bem, as lojas fechadas eu entendo, né? Dá até para entender, os números estão muito ruins, mas vamos supor que relevasse essa questão pensando no coronavírus, vamos assim, no vírus, né? Vamos colocar assim, não pode falar muito do vírus, senão o YouTube também começa a cortar o vídeo, né? Mas o que acontece? A receita de e-commerce no terceiro trimestre de 2020, as vendas brutas do site Sarai apresentaram um declínio de 70,3% em relação ao ano anterior. Isso venda de e-commerce, tá, gente? Ou seja, venda online. Quando as vendas líquidas reduziram em 69%. A venda no nosso canal e-commerce, uma das mais relevantes do Brasil, que cobre todo o território nacional, foram impactadas principalmente pela falta de abastecimento de produtos durante os últimos meses. Bom, não vou comentar, né, algo estranho aqui, mas tudo bem. Em termos de recorrente, a receita bruta alcançou o valor de 7,6 milhões, uma queda de 84,7% quando comparada ao terceiro trimestre de 2019. Bom, redução de receita nas vendas, vamos dizer assim, das lojas, ok, entendível. Agora, a queda, vamos dizer assim, nas vendas online, essa eu, sinceridade, não esperava, ainda mais levando em consideração aquilo que a gente viu lá atrás, que a Saraiva, teoricamente, seria uma empresa que é pioneira, né, nessa questão de venda online, por ter sido uma das primeiras empresas a ter implementado esse modelo no Brasil. Voltando, resultado bruto, excluindo o impacto de venda de produtos de baixo giro, desmobilizado do centro de distribuição e dos saldões de produto visando a capitalização de estoque, lucro bruto, como ele já falou, houve um crescimento de 3 pontos percentuais na margem bruta, que passou de 39,7% para 42,7% no terceiro trimestre de 2020, com uma redução de 79% em termos absolutos. Além da estratégia de priorizar a rentabilidade no canal online, continuamos focando o nosso negócio em livros que possuem margem superior às outras categorias que foram descontinuadas, né? Ele fala aqui das despesas operacionais, a linha de despesa operacional recorrente, incluindo o efeito do IFRS 16 na linha de despesas totais, de 36,10 milhões no terceiro trimestre de 2020, apresentando uma forte redução
de 61,3% no terceiro trimestre, com reflexo de iniciativa realizada ao longo dos períodos. Ou seja, despesas operacionais caíram porque muitas lojas ficaram fechadas para todos os efeitos e pelas ações que nós vimos anteriormente citadas lá na primeira parte do vídeo. O EBITDA recorrente, com inclusão dos efeitos do IFRS 16 na linha de despesa e impactados pelos efeitos da pandemia, onde a receita foi fortemente reduzida, totalizou 23,4 milhões negativo no terceiro trimestre, apresentando um ganho em relação ao mesmo trimestre de 2019 de 9,2 milhões. Bom, aqui olhando a receita bruta ajustada loja a loja e e-commerce, né? E-commerce, saiu, vamos dizer assim, de um lucro bruto de 159.638.000 para um lucro bruto no terceiro trimestre também agora de 2020 de 29.859.000, uma queda de 81,3%. Nas lojas, saiu no terceiro trimestre de 2019 de um lucro de 109.954.000 para um lucro de 22.239.000, queda de 79%. E essa queda aqui, como eu falo para vocês, foi a que mais me assustou. Deixou de vender na física, beleza, mas as vendas online pelo menos teriam que ter se mantido estáveis, vamos colocar assim, ou pelo menos dentro de patamares aceitáveis. Ela sai de um valor médio de venda no terceiro trimestre de 2019 de 49.684.000 para um valor de 7.620.000, uma queda de 84,7%. Aí você olhando a receita líquida ajustada, no terceiro trimestre de 2019 era de 152.663.000, caiu para uma receita líquida de 29.798.000, uma queda de 80,5%. Sendo que nas lojas o valor era de 105.534.000 no terceiro trimestre de 2019, vindo para 22.194.000 no terceiro trimestre de 2020. Olhando também da mesma forma o ajustado da receita líquida no e-commerce, também temos uma queda muito forte, de 47.129.000 no terceiro trimestre de 2019 para 7.604.000 no terceiro trimestre de 2020. Fazendo um ponderado de lucro ajustado, o lucro ajustado caiu 79%. Houve uma melhora aqui, como ele citou, na margem bruta, que a gente já tinha visto, né, de 39,7% para 42,7%, mas acabou não criando nenhum impacto mediante a oscilação muito grande dos números. As despesas operacionais melhoraram bastante, né, como a gente viu, coisa de 60 milhões, saindo de 93.152.000 negativo para o negativo de 36.092. A despesa então vai ser negativo, mas houve uma melhora, né, uma despiora, vamos colocar assim, de menos 61,3. O EBITDA ajustado saiu de menos 32.527.000 para 23.137.000, uma melhora de 28,3% em relação ao valor do EBITDA, e a margem saiu de menos 21 para menos 78, uma diferença de 51,7 pontos percentuais. Lucro ou prejuízo, saiu de um prejuízo no terceiro trimestre de 2019 de 58.991.000 para um prejuízo de 23.996.000, quase que não saiu. Uma diferença de 53,3%. Margem líquida ajustada também. Aí nesse caso aqui houve uma piora, né, de menos 38,6 para menos 80,5. Os descontinuados saiu de um positivo de 160 para líquido imposto para 3.023.000. A margem líquida ajustada saiu de 38,5% para menos 38,5% para menos 90,7%. O crescimento e redução em lojas saiu de menos 36,3 para menos 65,9, uma diferença de 29,7 pontos percentuais. O crescimento e redução do e-commerce foi fortemente impactado, né? Saiu de menos 57,7 para menos 84,7. A quantidade de lojas abertas até o final do período, no terceiro trimestre de 2019, eram de 73 lojas, e no terceiro trimestre de 2020 são de 44, com possibilidade de chegarem a 39, segundo as informações que estão disponíveis no release, ou seja, menos 39,7% de lojas abertas da empresa. A área de venda era de 49
1.259 metros quadrados, passou agora para 24.326. É claro, saiu de 44 lojas para 73, a quantidade de área de venda vai se tornar menor. Olhando dos 9 meses de 2020 e os 9 meses de 2019, aí nós temos uma real situação de como a empresa sofreu nesse ano, por conta da pandemia, por conta de uma série de questões, né? E fica até complicado, né, de se falar. Bom, ela saiu de uma receita bruta em ambos os canais, loja física e comércio, de 533.628.000 para 199.084.000 na receita bruta, uma queda de 62,7%. As lojas tiveram uma queda de 63,7% em relação aos mesmos 9 meses do ano de 2019, ou seja, todos os números vieram negativos. A única coisa que melhorou um pouco foi a margem bruta, que nos primeiros 9 meses de 2019 era de 30,1% e agora passou de 38,1%, com um aumento de 8 pontos percentuais. Houve uma redução muito boa, né, nas operações, despesas operacionais recorrentes, né, saindo de 290.814.000 para 154.803.000, ou seja, despiorou 46,8%. O EBIT ajustado saiu de menos 136 milhões para menos 80 milhões e a margem EBITDA saiu de menos 26,5 para menos 41, uma diferença de menos 15,1 pontos percentuais. Lucro ou prejuízo, né? O prejuízo saiu de 192 milhões nos primeiros 9 meses de 2019 para 131 milhões nos primeiros 9 meses também de 2020. A margem líquida ajustada saiu de menos 37,6 para menos 67,8, esse número que eu não gostei. As despesas descontinuadas, com operações descontinuadas, saiu de 1,612 milhões para 3,549 milhões, uma variação de 120,2%. O lucro ou prejuízo ajustado, ou seja, depois de bater tudo, amortizar tudo, acertar tudo, saiu de 194,353 milhões para 135,288 milhões, ou seja, houve uma despiora, né, vamos dizer assim, podem dizer que melhorou para todos os efeitos, de menos 30,4%, e a margem líquida ajustada saiu de menos 37,9% para menos 69,7%, uma diferença de menos 31,8% pontos percentuais. A quantidade de lojas, que era de 73, veio para 44. Crescimento e redução de e-commerce, não adianta nem a gente citar, que basicamente é o mesmo, né? O reflexo de 2020 e 2019 em relação acabou sendo o mesmo. Lucro ou prejuízo no período, aí ele fala que o prejuízo líquido ajustado à companhia antes do resultado líquido e das operações continuadas foi de 24 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020. O investimento, ou seja, CAPEX, os investimentos efetuados totalizaram 12,6 milhões no terceiro trimestre versus 3,4 milhões no terceiro trimestre de 2019, confirmando o menor nível de investimento indicado pela companhia. Liquidez. Em 30 de setembro de 2020, o saldo total do caixa disponível, caixa bloqueado e recebível de cartão de crédito era de 36,7 milhões contra 39,7 milhões até 30 de julho de 2020, ou seja, menos recebíveis. E por final, olhando o consolidado da empresa trimestre a trimestre, comparando o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2019, empréstimos e financiamento, terceiro trimestre de 2019 era de 156.680.000 e no terceiro trimestre de 2020 passou a 159.520.000, uma diferença de 1,8%. Caixa e equivalente de caixa com aplicações financeiras, saiu de 16.970.000 para 33.171.000, ou seja, aumentou 95,5%, ou seja, a quantidade de o caixa, né, e as aplicações financeiras da empresa aumentaram. Dívida líquida ajustada era no terceiro trimestre de 2019 era de 139.710.000 e ela veio para 126.349.000, ou seja, uma melhora para todos os efeitos de 9,6%, ou seja, diminuiu a despesa.
Porém, o que acabou acontecendo? Recebíveis em cartão de crédito, que no terceiro trimestre de 2019 era de 20.144.000, no terceiro trimestre de 2020 veio para 3.510.000. Isso vai impactar diretamente aqui em cima do resultado final. Dívida líquida consolidada após os recebíveis, 119.566.000 no terceiro trimestre de 2019 e 122.839.000 no terceiro trimestre de 2020, uma piora de 2,7%. Por quê? Por causa dessa diferença aqui nos recebíveis. Montante relativo ao processo de recuperação judicial, mais uma vez lembrando que a Livraria Saraiva é uma empresa que está passando por um processo chamado processo turnaround, ou seja, de recuperação judicial, e caso você venha por algum motivo a aplicar o seu dinheiro ou aportar ou se tornar sócio dessa empresa, você corre risco de perder o capital investido. Montante relativo ao processo de recuperação judicial, no terceiro trimestre de 2019 era de 258.536.000, passou no terceiro trimestre de 2020 a 195.466.000 reais, uma diferença de 1,8%. Fazendo a comparação do terceiro trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2020, você pode ver que os números ficaram muito parecidos um com o outro, né? A única diferença maior que tem foi aqui em relação à dívida líquida consolidada após os recebíveis, porque o valor de recebíveis em cartão de crédito aqui foi literalmente o dobro, né, do que o valor de quase que o dobro do que o valor de recebíveis em cartão de crédito no mesmo período no terceiro trimestre de 2020. Então, finalizando, bom, para mim, mais uma empresa que já estava mal das pernas e sofreu muito com a pandemia. Concordo de certa forma. Um dos destaques, a meu ver, negativo foi o encolhimento das vendas online. Isso que eu não consegui entender, sendo bem sincero. Nesse período, após ser uma das empresas que atua nessa frente há um bom tempo, ou seja, como nós vimos até pela descrição do release da empresa, aquelas informações todas estão no site da empresa, quem quiser buscar pode buscar. Esse demonstrativo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo também, para quem quiser olhar ele no completo. E positivo, o que eu vi de positivo, vamos dizer assim, no meio de todos esses números? A redução de custos, a melhora na margem bruta e a redução das despesas operacionais. Aí é o caso de cada um pesar, né? Pensar e analisar o que se acha ou não vantagem pegar e empregar o seu dinheiro se tornando sócio da Livraria Saraiva. E se esse vídeo te ajudou ou acrescentou algo ao seu conhecimento, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação nos próximos vídeos. É claro, não esqueça de compartilhar. Também, se você não gostou, pode deixar o seu dislike, não tem problema, porém comente o porquê para que eu possa estar melhorando cada vez mais a qualidade dos nossos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado a todos e bons investimentos.